ou pelo menos aquilo que questiona a minha fé, então vai chegar momentos que vou ser desafiado e vou até sentir provavelmente dúvidas naquilo que eu creio. Você acabará entrando em crise. Pois é, e se não eu, pelo menos os meus filhos que cheguem algum dia em casa e façam alguma pergunta, eu não vou saber responder. Entendeu? Então, por exemplo, aconteceu comigo algo interessante alguns anos atrás. Eu estava viajando desde a cidade do Rio de Janeiro para Miami, e como acontece muitas vezes na entrada do avião, me deram um jornal. E nesse jornal havia um artigo chamado Ciência versus Fé. E nesse artigo, uma pessoa inteligentemente, com boas palavras, ele praticamente colocava aos evangélicos, os cristãos e as pessoas que têm fé em Deus e a criação, como pessoas ignorantes, como coitados da vida, que não sabiam a realidade das coisas, e falava muito bem da ciência, do evolucionismo e tudo mais. Nesse dia eu fui desafiado a indagar, a ler a respeito e a encontrar, me dei o direito da dúvida em relação às afirmações da ciência. Eu não sou cientista, embora eu cheguei a um certo nível de escola, que fiz meu mestrado em engenharia mecânica e tal, e até trabalhei num laboratório para a Petrobras quase que como cientista, mas não sou cientista. O que eu quero dizer é que as conclusões às quais eu cheguei, qualquer pessoa, qualquer ouvinte, poderia chegar se lesse. Então eu cheguei a várias conclusões que me levaram a afirmar que, primeiro, o título daquele artigo estava errado. Não deveria ser ciência versus fé. Deveria ser fé versus fé. Porque o que eles chamam de ciência, na verdade, não pode ser defendido como ciência. Quando nós falamos dos origens, ninguém esteve lá, ninguém pode dizer, é isto que aconteceu. A única pessoa que esteve lá foi Deus, e Deus diz como foi que aconteceu. Então, o único que poderia dizer é Ele. Mas nem nós ousamos chamar o criacionismo de ciência. Nós chamamos de fé. Nós aceitamos pela fé, como aceitamos toda a Bíblia pela fé. Exato. Não temos nenhuma dificuldade com isso. Agora, cremos que de fato foi desse jeito que a Bíblia narra. Agora, o que é ciência? Ciência é tudo aquilo que passou por um experimento e se comprovou. Sim. Se uma coisa não foi experimentada e nem comprovada, ela não pode ser chamada de ciência. Por isso que até hoje se fala em teoria da evolução, teoria de Darwin, mas há pessoas que tratam a teoria da evolução como se fosse a última palavra da ciência, sem se lembrarem também do fato de que toda hora a ciência está mudando. Uma hora ela faz uma colocação sobre a origem da vida do homem, depois ela muda, né? O caso do homem de Neandertal, por exemplo, né? Sim. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Bom, você está falando da ciência de Newton, que é a ciência experimental, que eu posso provar no laboratório. Realmente, quando nós falamos dos origens da vida, nós não podemos provar no laboratório, tudo pelo contrário. Aquelas teorias da ciência se contradizem no laboratório. Por exemplo, uma das grandes teorias da origem de tudo é a teoria do Big Bang. Uma teoria que diz que houve um acúmulo de energia, não sei de onde, qual foi a fonte de energia, uma grande explosão que originou tudo, inclusive a vida. Nós sabemos que isso contradiz a ciência. Por quê? Porque excesso de energia não gera vida. Pelo contrário, destrói a vida, como o melanoma, câncer de pele, é um excesso de energia na pele que produz a morte. Entendeu? Então, isso contradiz a ciência. Num laboratório, com a ciência de Newton, eu posso provar que a lei da termodinâmica, que diz que um sistema desorganizado nunca tende à ordem. Tudo pelo contrário. A ordem leva à desordem, ao desgaste, ao envelhecimento. Você pega um terreno limpinho e deixa lá, o mato cresce, joga um lixo, né? Em vez de melhorar, piora. Agora, eu fico admirado que a natureza, segundo os evolucionistas, ela veio do caos para algo tão maravilhoso, né? Você olha as aves, cada uma sabe dentro de cada espécie, as grandes, as pequenas, fazem os seus ninhos, tem a forma certa de fazer o ninho em qualquer lugar do mundo, tudo elas sabem, tudo é arrumadinho, tudo é bonitinho. Ô, natureza sábia, que fez tudo arrumadinho, né? Já pensou? Que continuasse assim, já que pensou? Meus cabelos crescessem, eu não ficaria, mas ficássemos mais jovens. Essa seria a lógica, né? Se foi fruto da ciência, não de um criador. Certo. Então, pelo contrário, o que nós temos, à luz da própria Bíblia, é uma involução e não evolução. Exatamente.
a ciência comprova que a Bíblia está certa. Que tudo veio do perfeito para o caos que temos hoje. Eu fico pensando, por exemplo, no potencial da mente humana. Segundo a ciência, o homem não usa nem 10% da mente. Então vamos partir do pressuposto de que tudo chegou ao que chegou em razão do uso. Então a girafa tem o pescoço comprido de tanto esticar para pegar a fruta da árvore e foi esticando, esticando. Então vamos admitir que é por essa razão que ela tem o pescoço comprido. Tá bom. Então a mente humana chegou ao que deveria ser, porque se nós usamos só um pedaço dela, de tanto empurrar. Então significa que lá atrás o homem já chegou aqui, porque para ela ter chegado até esse ponto, significa que ela foi empurrada até lá. Mas se nós usamos só isso, eu quero saber como é que um dia nós chegamos a isso. Isso prova então que nós regredimos, nós estávamos nisso e viemos para cá. Então, não há evolução, nesse caso há involução, é o contrário. Claro. Claro. Inclusive a própria evolução que nós aceitamos, que é a microevolução, que são as mudanças por causa dos genes e mutações, por exemplo. Mesmo a geologia tem uns fatores transformadores da natureza. Mas mesmo eles são por perda de informação nos nossos genes, no nosso DNA. É perda de informação. Não, você não ganha informação. Entendeu? Para ter de uma espécie a outra que evolui. Se perde informação, pelo tanto, está comprovando o que você disse. Involução ao invés de evolução. Entendeu? Agora, existem muitos conceitos que a própria luz da ciência pode se provar que a ciência é mentirosa, a mal chamada ciência é enganosa. E nós vemos aí um programa no Discovery Channel, vamos explicar bem, não é que a ciência é enganosa. A falsa ciência, ou então a presunção da ciência em chamar teorias de ciência. Teoria é teoria. O que não é comprovado cientificamente não é ciência. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui também. Aquele livro, tem um livro sobre a filosofia da ciência, de Rubem Alves. Sim. Ele questiona a cientificidade da ciência. Ele questiona, por exemplo, que o desprezo da ciência pelo senso comum. Mas ele diz, o que é a ciência se não reflexo do próprio senso comum? Então, eles subestimam aquilo sobre o que eles trabalham. Né? Mas você ia falando algo, eu interrompi aí. Não, está bem. Eu estou falando de que eles mesmos, os cientistas, quando eles querem provar as suas teorias, eles chegam a um ponto onde eles não podem passar mais, descobrem que estão provavelmente errados, e aí então eles ocultam aquilo. Por exemplo, a questão da datação de anos de ossos encontrados, pelo processo carbono 14. Pelo processo carbono 14, todo mundo sabe que o carbono 14 é radioativo e que nós temos uma proporção. Todo ser vivo tem uma proporção aproximadamente de 1 a 1 trilhão, carbono 12 e carbono 14. E como ele é radioativo, uma vez que um ser vivo morre, ele começa a perder carbono 14. Como existe supostamente um equilíbrio entre a natureza e os seres vivos, então tem que haver a mesma proporção de carbono 12 e 14. O que acontece? Quando o ser vivo morre, ele começa a perder esse carbono 14. Aí então, segundo eles, a sua teoria, eles pegam esse carbono 14 atual e dizem, a proporção é X, então ele tem tantos milhares ou milhões de anos morto. Só que eles sabem, inclusive, que a própria teoria deles não lhes permite calcular nem estimar sequer uma quantidade de anos acima de 30 mil anos. Daí para frente eles estão supondo, eles estão adivinhando. Não somente isso, mas também que eles têm que considerar que a quantidade de carbono 14 perdida hoje é a mesma que havia 30 mil anos, 6 mil anos, 30 milhões de anos atrás. Quer dizer, ninguém pode afirmar isso. Então, como é que você vai estabelecer se é uma distância de tempo de 4 mil, de evolucionismo muito distante de nós, muito remoto, e ela tem que se firmar em cima disso e buscar elos para justificar essa antiguidade da Terra. Agora, a Terra, em forma de brincadeira, isso, né? Um aluno chegou na escola e estava o professor falando... Poderosa paz de nós... O menininho disse, eu não creio. Aí o professor disse para ele, mas o mundo é muito antigo. E tudo errado. Professor, qual é o problema de Deus criar uma coisa velha com cara de nova? Ele criou Adão adulto,
E se alguém ou perguntasse... pelo menos aquilo que questiona a minha... sua, ele ia dizer assim, um mês de vida. Então Deus pode criar uma coisa nova com cara de velho. Mas nem tudo realmente que é, tirando de lado a brincadeira, antigo, tem realmente tanta antiguidade assim, quando se vê que a própria datação estimada do carbono 14 trabalha mais, parece que mais em cima de pressuposição histórica do que de comprovação laboratorial, seria Bom, isso? de fato houve um vulcão aí no Havaí, há uns anos atrás, e se fez um cálculo por datação, como eles usam, os métodos que eles usam, e calcularam as cidades da pedra que se formou após esse vulcão, e dava milhões de anos, quando tinha menos de 100 anos de formada. Então, inclusive alguns seres vivos, eles usam o mesmo método para calcular a vida deles, e dá milhões de anos quando ainda está vivo. Ou seja, eles sabem que os métodos que eles usam é falível, e que realmente só funciona em base, como você disse, a suposições. Tá. O que você me diz, por exemplo, de Pitdown? O Pitdown foi um suposto homem que encontraram de fato, muito falado, para eles, o melhor exemplo e testemunha do elo entre o homem e o macaco. Quando foi encontrado em 1922 na Inglaterra, se fez todo um barulho de prova da evolução e tal. Só que 41 anos depois se descobriu, alguém deve ter falado por aí, que na verdade foi alguém que pegou um crânio humano com uma mandíbula de um macaco e ajustou a mandíbula para que encaixasse perfeitamente no crânio humano. Que fraude! Um fraude, um fraude. E assim acontecem outros. O homem de Nebraska, que foi também todo um barulho, porque encontraram um dente. De um dente, fizeram toda um barulho de demonstração daquele elo entre homem, macaco e tal. Formaram daquele dente todo um corpo. Uns anos depois, outro cientista encontrou o mesmo tipo de dente na mandíbula de um porco selvagem, mas mostrando, olha, esse dente não pertence nem a macaco nem a homem, pertence a um porco. E o homem de Neandertal? Também os próprios cientistas, muitos deles defendem a teoria, a posição, de que não é mais do que um humano que sofria de artrites. Um corpo que sofre de artrites, que é deformado pela artrites. Muitos deles, cientistas, concordam que é isso daí. Agora, o que eu acho é o seguinte, depois que eles veem que cometeram um equívoco, eles não escrevem para anunciar essas coisas, desmentir aquilo que foi dito antes. Então, algumas crenças ficam mantidas, né? Claro. Ainda tem gente dizendo, o homem veio do macaco. Quer dizer, hoje já tem tantas teorias diferentes dessas, né? Mas eles não ficam desmentindo isso da mesma maneira como publicam as suposições deles. Por outro lado, uma coisa que eu acho, aquela teoria do proto-homem, que eu mesmo aprendi anos atrás, até defendia na minha inexperiência, mas hoje, claro, quanto mais a gente vai envelhecendo, aprendendo, né? Aquele esforço ainda de jovem de querer conciliar a Bíblia com a ciência. Sim. A teoria do proto-homem, que é defendida por aquele autor Archer, daquele livro Merece Confiança no Antigo Testamento, foi meu livro-texto quando estudei Teologia do Antigo Testamento no seminário. Fala que antes de Adão houve uma pré-criação proto-homem. Bom, aquele homem teria morrido. Aí entraria em contradição com a Bíblia, porque em Romanos 5,12 está escrito, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim todos pecaram. Agora, se a morte entrou no mundo por Adão, porque a ele foi dado, estabelecido o limite e a promessa de vida ou de morte, caso acertasse ou caso errasse. Então, né, a serpente chegou lá para dizer certamente, não morrereis, né? Ela tentou desmentir a palavra de Deus para Eva, que depois transmitiu a mesma mensagem para o marido. Mas a primeira morte aconteceu com Adão. Então, se houve morte, então, se houve vida pregressa, vida antes de Adão, então teria havido também morte antes de Adão. Então, isso entraria em conflito com a Bíblia. Logo, o primeiro ser humano, o primeiro ser vivo, começou ali no Jardim do Éden, né?
quando Deus criou os animais e o homem no sexto dia, né? Os animais foram criados no sexto dia. Isso entraria... Como você disse, esse foi um intento da igreja no século XVIII de conciliar a fé com a ciência. Claro, havia poucas evidências científicas que mostrassem que a ciência, a mal chamada ciência, é enganosa, é mentirosa, mal intencionada. Havia poucos cientistas sérios que creem na criação, poucos cientistas que cheguem e desafiem essas teorias, haviam poucos na época. Então a igreja tinha que buscar uma conciliação para dizer por que esse osso tem milhões de anos. Porque aqueles que estavam afirmando eram pessoas inteligentes, eram pessoas com todo um background de estudos. Então a igreja teve essa tentativa, só que o resultado foi negativo, foi pior, porque um pastor ou um crente que tinha um filho que estava indo na faculdade e que escutava dizer na igreja essa teoria da brecha, que houve uma era pré-adâmica e tal, aí ele se questionava mais ainda e começava a ver as supostas contradições da Bíblia e o efeito era totalmente negativo. Então, inclusive nesses dias eu vi um pastor muito respeitado por mim, que estava defendendo, e que inclusive tem um livro, a teoria da brecha, e que eu disse, meu Deus, aí eu me reuni com ele, e eu falei para ele, assim abertamente, olha pastor, não há necessidade da fé buscar essa conciliação com a ciência. Não temos que nos curvar diante disso. Não temos, por isso, olha, isso é mentira, isto é falso, a verdade é esta e esta. Então, como eu disse anteriormente, as evidências mostram que a Terra não tem mais do que 10 mil anos, então não temos que nos preocupar. Até porque a gente aceitar que esses ossos têm tantos milhões de anos, tirando essa questão que falamos antes do carbono 14, estaríamos afirmando que não houve dilúvio na Terra. Estaríamos de acordo com os cientistas de que não houve dilúvio na Terra, porque se admitem que houve um dilúvio na Terra, isto admitiria porque esse osso tem menos carbono 14. Entendeu? Então nós estamos dizendo, se entramos de acordo com eles, com a teoria da brecha, estamos dizendo, os cientistas têm razão, não houve dilúvio na Terra. Então, tudo isso, não há necessidade para isso. Há bastante evidência científica para nós crermos que nós não somos lixo químico organizado que veio à existência como consequência de um fenômeno místico de milhões de anos, pela casualidade, tudo pelo contrário. Nós somos o produto do desenho de uma mente superior tudo muito harmônico, tudo muito perfeito para ser fruto de uma espontaneidade. Agora, nosso tempo está acabando, pastor Eliezer. E eu gostaria de ler um texto aqui do livro de Jó, capítulo 12, pelo seguinte, porque aonde isso tudo nos leva? O problema do criacionismo versus a fé no evolucionismo, que é conflito de fé com fé, é que essa fé no evolucionismo, evidentemente, acaba atrapalhando principalmente jovens, adolescentes, na sua relação com Deus, tirando-lhes a fé em Deus, né? Porque então vamos ignorar a Bíblia, porque o diabo faz um esforço para tentar negar a primeira palavra da Bíblia. Sim. Se ele conseguir negar o primeiro versículo da Bíblia, ele consegue negar todo o resto. Né? Por isso todo o esforço dele. Mas, e por causa disso, muita gente, o ser humano que é racional, foi feito à imagem e semelhança de Deus, tenta ignorar o seu Criador. Mas olha isso aqui, que coisa linda. Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10. Mas pergunta agora às alimárias e a cada uma delas, e cada uma delas tu ensinará. E as aves do céu, e elas tu farão saber. Então vamos perguntar para os répteis, vamos perguntar para as aves. Ou fala com a terra, a própria terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Pergunta para os peixes que eles vão saber te explicar, viu, ser racional? Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, até os peixes, até as aves, até os répteis, até a terra, saberiam admitir que é um Criador, mas o ser racional tenta escapar disso. O que se chama inteligente, o que se chama mais sábio de todos os seres vivos, ele
não sabe ou ainda está se questionando a sua origem, mas os animais, as aves, até a própria terra está plenamente convencida que somos o produto de uma mente superior que nos fez com um propósito. Amém. Olha, nosso programa está realmente no final. Muito obrigado pela sua participação, pastor Eliezer. E você tem 30 segundos para fazer uma oração pelos nossos telespectadores. Amém. Deus abençoa essas vidas que estão nos assistindo neste programa. Pai, que a sua vida seja impactada de maneira que possa estar convencido, completamente seguro de que tu os fez com um propósito e ele possa encontrar em tua palavra as respostas das questões que têm se formado por causa, Senhor, da palavra enganosa que tem lhes ensinado nas escolas e nas universidades. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor Eliezer. Caro telespectador, tenham todos um bom dia de bênção, uma boa noite de descanso também. E até amanhã, se Deus quiser, nessa mesma emissora e horário. Até lá.